Paulo e Barnabé desentenderam em sua viagem missionária, na segunda viagem, por causa dele. E Barnabé separou a Paulo, separou de Paulo e foi com Marcos para a ilha de Cipro. Paulo então foi fazer outra viagem. Aí, mas Barnabé chamou o Marcos de novo. Aí Paulo falou: não quer mais nada. Com ele eu não vou não. Se quiser, você vai com ele. Aí eles se separaram. Aí Paulo pegou o que? Silas. Lembra? Aí o companheiro de Paulo, o cooperador de Paulo, se tornou Silas. E ele, segunda viagem missionária de Paulo. Pedro faz menção honrosa a ele em sua carta. 1 Pedro 5:13. Por quê, irmãos? Porque Marcos era discípulo de Pedro. O Evangelho segundo Marcos é o Evangelho segundo Pedro. Porque Pedro contou cada história para Marcos. E ele era discípulo de Pedro. Tanto que Pedro tinha acesso total na casa de Maria, na mão de Marcos. Então Marcos era discípulo de Pedro. Então o Evangelho de Marcos, quando você ler ele, você tem que ter isso na sua cabeça. O Pedro faz menção honrosa de Marcos. No final da sua vida, Paulo pede presença dele, ele era útil. Aqui há uma reconciliação. Paulo viu que ele é importante. Todos são importantes. Apesar das falhas, dos nossos erros, dos nossos tropeços, todos têm valor diante de Deus, todos têm valor no reino de Deus, todos têm valor na obra de Deus. E Paulo reconheceu, irmão. Paulo disse: não, eu quero Marcos. Marcos acompanhou Pedro em Roma como seu intérprete e ajudante. Eu tenho que entender uma coisa, irmãos. Quando Paulo foi preso por duas vezes. Primeira vez por causa dos judeus que queriam matar Paulo. Aí Paulo então foi levado pelo ano 61 a 63 depois de Cristo. Ele foi preso em Roma, só que era uma prisão domiciliar. Paulo tinha então acesso, recebia as pessoas, estava acorrentado, mas ele tinha ali, tanto a Bíblia fala que ele pregou em cadeias, pregou soldado, pregou ali, aproveitou, irmão, tinha muitos soldados que converteram com as cadeias de Paulo. Por isso que Paulo fala que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Se o sofrimento que ele tinha não se comparava, o que importava era entregar o outro. E nessa prisão, quem que ajudou Paulo também? João. Aí Paulo sai da cadeia, aí vai, a Bíblia fala que ele faz a quarta viagem missionária, para que chegou até em distante, lugar mais distante, da Itália. E quando acontece o incêndio de Roma, aí Nero põe a culpa em quem? Nos cristãos. Quem incendiou Roma? Foi os crentes. Foi eles. Esse foi fogo aqui. Vamos prender todo mundo. Quem que era o líder dos cristãos na época? Pedro e Paulo. Aí prende Paulo na casa de Tarso. Aí Paulo foi preso e logo em seguida foi o que? Decapitado. E Pedro foi crucificado de cabeça para. Na segunda prisão de Paulo, aí Pedro pede de novo a ajuda de seu Evangelho é uma cópia fiel da pregação de Pedro e o testemunho que ele dava de Cristo em Roma. É considerado o mais antigo dos Evangelhos, o primeiro a ser escrito no ano 60. O carpinteiro 6 vezes é apresentado como servo ativo e cheio de compaixão, que está constantemente ministrando as necessidades físicas e espirituais das pessoas que o buscam. O Filho de Deus está sempre a servir os homens, exercendo o seu grande poder, dá a ênfase especial, dada a nação de milagres.
Marcos é também chamado do Evangelho de Pedro, isso por causa de um documento de Papias. Isso foi relatado no ano 70, sendo um discípulo de João. Isso é uma prova histórica, né? Nesse documento diz o seguinte: o presbítero também disse, Marcos, tendo se tornado porta-voz de Pedro, escreveu com muito cuidado tudo aquilo que ele se lembrou, contudo não em ordem, tanto das palavras quanto dos feitos de Cristo. Então isso é um documento que prova que o Evangelho escrito, o Evangelho segundo a versão de Marcos, foi escrito por ele, porque no Evangelho não tem relato que ele escreveu, nem o de Mateus, nem o de Marcos, porque eles são a tradição, os pais da igreja, a patrística, que defende como Papias, que é da época, né, da época da igreja, do começo da igreja. Somente os 20 ou 30 versículos de Marcos não aparecem em Mateus ou Lucas. Em geral, este evangelho está contido nos demais. Todavia tem sua personalidade própria, apresentando a vida do Senhor Jesus como um filme documentário rápido, onde os fatos são mostrados sem maiores comentários. O personagem fala por si, da seguinte forma: o servo perfeito e o seu serviço perfeito. Marcos 1, 8 ao 30, 8 ao 30. O servo perfeito e seu sacrifício perfeito. Marcos levava a iniciar a sua narrativa falando em João Batista. Compromisso era a sua palavra-chave. Todavia não era sua intenção chamar as pessoas para si, pois ele se via a si mesmo como o precursor do Messias. O próprio João reconheceu, né, irmãos? Falava que viria um maior do que ele, e não batizaria mais somente com água, mas com fogo, né? Batizava as pessoas que se mostravam arrependidas e dispostas a uma vida de compromisso com Deus. Nunca deixava de frisar: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Né? Interessante, né, irmãos? João Batista pegava o Evangelho, pegava, né, o arrependimento, não é isso? Ele só batizava se a pessoa se arrependesse, né? E para a gente entrar no reino do céu, a gente tem que se arrepender, né, irmãos? Para a gente ser cheio do Espírito Santo. O esboço do livro é o seguinte: o grande conquistador, seu nome e sua proclamação, por João Batista. Então vamos voltando aqui, que o grande conquistador, que o servo conquistador viria, sua vitória inicial sobre Satanás, que foi a tentação. Então a primeira prova, Jesus foi conduzido, né, para o deserto, e a Bíblia fala que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Foi o Espírito de Deus que conduziu. Jesus foi lá no território do inimigo para ele vencer, provar e vencer que ele tem todo o poder e venceu o inimigo, irmão. Ele venceu o diabo no território dele, no deserto. Então Jesus está conosco em todos os momentos, irmãos. Tem momento que a gente está no deserto, mas Cristo está conosco, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E foi o Espírito Santo de Deus. Muitas lutas, muitas coisas acontecem na minha vida com permissão de Deus, irmão. É Deus que está permitindo mesmo. Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida. Deus quer trazer restauração, Deus quer trazer cura, Deus quer trazer renovo. Mas Ele tem que agir, tem que tirar todo o entendimento, tem que quebrar o orgulho, tem que quebrar, tirar o pecado, limpar, purificar e santificar a nossa vida. Então muitas vezes o próprio Espírito Santo nos leva para o deserto, para a gente ser o que? Restaurar. Eu tenho que entender isso. Muitas coisas a gente tem que parar e pensar o que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar, o que Ele quer fazer na sua vida, o que é que Deus está querendo fazer, irmão. Porque muita coisa é Deus que está agindo mesmo. É Deus que te levou lá para o vale, para nos quebrantar, para nos humilhar, para nos reconhecer que não é nada.
sair da zona do conforto. Deus vai trabalhando, vai mexendo também, irmão. Nem tudo é o diabo, viu, irmão? A gente gosta de acusar o diabo de muita coisa, mas nem tudo é o diabo. Muita coisa é nossa, tá, irmão? Muita coisa é decisão sua e decisão minha. E Deus permite. Aí, ó que dá errado, ó que eu tenho afunda. Ai, gente, tem misericórdia de mim. Mas você que escolheu isso na sua vida, irmão. Você decidiu fazer isso. Por que você não orou? Por que você não buscou? Por que você não colocou diante de Deus? Por que você foi assombrado? Por que você foi precipitado? Por que você tomou uma decisão sem falar com Deus? Muitos problemas meus e seus, irmãos, é nós que provocamos mesmo. Decisão errada, rebeldia, desobediência, não quer saber de orar, não quer saber de ir na igreja, não quer saber de ter temor de Deus. Aí, irmão, o que quer? Você quer o quê, irmão? Não é mágica não, irmão, pinta não, a vida tem que ter compromisso. Esses homens, Mateus era um cobrador de impostos, irmão, rejeitado, um esforçado, todo mundo odiava ele, Jesus abraçou e amou ele. E ele largou tudo, irmão. E ele abraçou. Marcos era outro, irmão. É que Marcos, qual a característica que Marcos tinha? Ele era rico, abastado, podia, mas deixou tudo, pastor Marcos. A Bíblia fala que a mãe dele tinha posse, irmão, tinha casa. Era abastada. É o compromisso, irmão. É a minha renúncia. Se eu não entender esses princípios, irmãos, princípio de servir, Marcos nos ensina como servir ao meu irmão, servir ao próximo, servir à igreja, servir ao pastor. Serviço. Você quer ser o maior, quer ser mais normal? Seja o menor. Os últimos serão os. Então, irmão, fique na brecha, fique na disposição. Porque Deus é que honra a gente. Chega o tempo da honra, mas a gente vai lá embaixo primeiro, tem certeza disso, para a gente subir, irmão. A gente tem que subir degrau por degrau. Provinho vai subindo, Deus vai capacitando, Deus vai dando noção, porque se Deus coloca a gente lá em cima de uma vez, irmão, muitos ficam arrogantes, orgulhosos, achando que é eles que fazem, tudo é eles, foi a força, foi o conhecimento, foi o intelecto, foi ele, e a queda é grande, irmão. A Bíblia fala: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ele vos. É humilhar diante de Deus, irmão. Já que isso aqui não é porque o irmão te humilhou, não. É você humilhar diante de Deus. Eu não tenho condição. Eu sou fraco. Me ajuda. Eu não consigo controlar minha vida. Eu não consigo controlar essas palavras próprias da minha boca. Eu não consigo ter domínio das minhas emoções. Eu não consigo. Se o Senhor me ajudar, o Senhor tem que. Ó, Espírito Santo, me ajuda. Lá a tua palavra fala do fruto do Espírito, lá do domínio próprio, da mansidão. Eu quero ter. Me ajuda. Aí a gente vem da igreja. Vou dar uma aqui para os irmãos entenderem. Ah, Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Aí eu vou te falar, Deus vai te dar problema para você resolver. Eu quero ter sabedoria. Sabedoria é resolver problema. Cuidado, que você perde. Você está, não, Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Ele vai dar sabedoria, vai dar problema para você resolver os problemas, para você ficar o quê? Sabe? Então a gente tem que entender essas coisas, irmãos. Eu tenho que pedir sabedoria mesmo, mas eu tenho que saber o que vem junto com isso. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar estrutura, Deus vai te dar sabedoria para você resolver os problemas. Aí você vai pedir sabedoria, eu quero mais. Problema para você resolver. Com mansidão, com domínio próprio, com amor, com misericórdia, com bondade, com fidelidade. Não é o fruto do Espírito, não são isso? O amor é o fruto maior. Esse fruto gera misericórdia, bondade, fidelidade, domínio próprio, né? Mansidão. Aí tem nossa paz, gozo, alegria.
Espírito Santo de Deus. Aí eu me humilho diante de Deus, reconheço a minha fraquezas, e eu confesso nele, peço ele para mudar, e Deus vai te dar o que? Graça para você superar. Então a tentação de Jesus, irmão, foi conduzida pelo Espírito Santo de Deus. A proclamação do seu reino, as escolhas dos discípulos. Irmão, se você for olhar os discípulos, depois você para estudar a vida de cada um. Você escolheria se fosse Jesus. Pastor Antônio Pinto não escolheria. Se fosse eu, o pastor Márcio, Pedro, João, irmão, cada um tinha um problema sério. Mas Jesus que abarcou, abraçou tudo e trabalhou com todos. Pedro era nervoso, raivoso, irado. Mas com o tempo foi trabalhando, Deus foi trabalhando, e ele se tornou o que? Manso. Mas lembra lá quando o presidente Jesus, o que ele fez? Puxou a espada, cortou a orelha de mão, não foi? Foi Pedro. Ira. Mas Jesus aguarda com a espada. Porque se você for pela espada, você vai morrer pela espada. O conflito do rei poderoso, chamando os seguidores, explicando o reino, mostrando o seu poder sobre a natureza, a enfermidades e a morte, sofrendo as oposições do povo e do governo. O conquistador reivindica o seu direito ao reino, ensina aos seus seguidores como se ganha as vitórias do seu reino, profetiza a sua vida gloriosa, prepara os seus seguidores para a sua morte, morre, conquista a morte e envia os seus discípulos a proclamar tudo isso. Ali em vermelho, onde se deu o ministério de Jesus, missão que aprendemos: aquele que nos apresenta o servo, tornou-se ele mesmo um servo. Então Jesus é o nosso exemplo. Tomai contigo a marca, traz depois e é útil para o ministério. Paulo falando, né, de Timóteo. A ênfase dada ao conteúdo do verdadeiro pregação, arrependimento e fé. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vemos em Marcos que os demônios sabem quem é Jesus, e nós, os homens, sabemos quem é. Todas as pessoas e todas as coisas reconheciam que Jesus é divino. João Batista, os demônios a todos os discípulos, até mesmo Deus, exceto líderes religiosos da época, não reconheciam Jesus como o Filho de Deus. Os sacerdotes, os fariseus, os saduceus. É uma ironia suprema que aqueles que deveriam ter sido os primeiros a ver a natureza soberana de Jesus recusassem a reconhecê-lo. Marcos refere-se isso a uma cegueira espiritual. Na história da filha de Jairo, aprendemos uma lição. Há dias em que tudo parece acumular-se: a doença, a interrupção de outras pessoas, um parente, para o interesse da parte de Jesus. Todos temos de enfrentar tais dias, mas Ele está sempre perto para nos socorrer. Estou dando rápido aqui, irmão, porque o tempo não nos ajuda. Herodes Antipas, quando da morte de João Batista, fica bem claro que Jesus, o servo, é o Senhor, e que Herodes, o Senhor, é escravo, o rei escravo. Nas duas paixões carnais, tão escravo que foi capaz de roubar a esposa do próprio irmão. Na sua precipitação, o ímpio prometeu dar a uma jovem dançarina até a metade do seu reino, teve que dar muitíssimo, mais do que isso, e não pôde voltar atrás. Na sua covardia, sabia que era João Batista, ouviu de boa mente sua mensagem, mas não tinha coragem de aceitá-la. Mantinha João no cárcere por causa de Herodias. Todo mundo conhece a história de João Batista, né? Então, concluindo aqui, irmãos, é só uma rápida passagem sobre o Evangelho segundo a versão de Marcos. Os romanos precisavam conhecer a pessoa de Jesus e serem salvos por ele. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para salvar o pecador. Jesus conquistou o povo para si e o salvou com a sua morte.
Então é interessante, irmãos, o Evangelho de Marcos, o Evangelho do serviço, servir aos irmãos. Jesus nos deixou esse maior exemplo de servir ao nosso próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, servir, a gente tem que aprender muito nessa estrada de servir aos outros, né, irmãos? Que Deus nos dê graça, Deus continue nos abençoando, Deus continue te abençoando. Eu quero agradecer ao pastor Marcos, pastor Priscila, por essa oportunidade de retornar aqui a palavra para Giovânia. Então, retorno para ela.